Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai ter oportunidade de ser edificado através das mensagens em áudio e você pode ouvir em qualquer lugar. Deus abençoe. Não deixe de curtir e nem de compartilhar, de ser bênção compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Beijo no seu coração. Boa noite, queridos, graça e paz. Pastor Evandro, um prazer, uma alegria poder estar com os irmãos aqui, e mais ainda gratificante poder chegar aqui e ver tudo diferente. Isso é maravilhoso. Significa que o reino de Deus está avançando nesse lugar. Parabéns, parabéns a todos vocês. Ainda bem que eu vim esse domingo, porque quem vier no domingo que vem vai passar frio, não é isso, pastor? Glória a Deus por isso, que bom. Próximo pastor, né? Ele vai ter que se resolver. Queridos, trago aqui uma palavra também de uma saudação da Igreja Batista da cidade. Ali, agora estamos em nova localização. Agora estamos no bairro do Parque Hotel. Na verdade, a nossa igreja, ela está com uma visão, né, de multicampos. Então, estamos presentes na Vila Capri, no Parque Hotel, no bairro da 15 de novembro, também no bairro de Monte Belo. E esse ano, se Deus quiser, estaremos também dando mais um passo, avançando na nosso campo missionário lá no Rio Iauara. É um afluente do Rio Solimões, lá na Amazônia. Nós temos hoje uma célula forte trabalhando lá. Ano passado nós inauguramos um posto de saúde lá naquela comunidade. E esse ano nós queremos também avançar para a construção da nossa igreja lá. Fica a 18 horas de barco de Manaus. Uma excelente oportunidade, pastor, quando você puder ir lá conhecer nosso trabalho lá. Deus tem feito uma obra grandiosa. E esse ano nós estaremos indo mais uma vez com uma caravana de 45 voluntários da nossa igreja, médicos, enfermeiros, advogados, voluntários da área de saúde, voluntários de intercessão, evangelismo, para fazer um grande impacto naquele local ali. Ore por isso, porque é desafiador. Ano passado eu estive lá batizando os membros da igreja e cheguei lá, eles tinham preparado tudo, pastor. O pessoal crente, o pessoal de igreja é muito legal. E aqui da Lagoa deve ser melhor do que lá. E preparou tudo. E eu sou uma pessoa, gente, que sou nascido e criado em Araruama. Então assim, eu estou acostumado com lagoa, acostumado com mar. Eu gosto de rio. Eu quero ser diferente, né? Então eu gosto de rio. E cheguei lá, aquele rio, não sei se você já teve a oportunidade de ver o Rio Solimões. É um rio extraordinário, parece um oceano tão grande. E lá o afluente que nós chegamos lá, um rio maravilhoso, lindo. Toda hora aparecia um boto, pastor, aquele boto cor-de-rosa. Eu falei, gente, eu quero mergulhar nesse rio, eu vou pular nesse rio. E o pessoal lá me orienta, não, pastor, espera um pouco, não vai não. Vamos fazer o batismo primeiro. Aí separaram o lugar lá, fiz o batismo, batizei o pessoal, foi maravilhoso, foi lindo. Eu cheguei e perguntei, gente, por que vocês não deixaram eu pular no rio batizar? Pastor, porque tem muito jacaré. E eu falei, que legal, tem muito jacaré. Mas o jacaré pega de dia também? Eu disse, não, só de noite. Então, gente, eu não vou tomar banho no rio de noite, mas de dia. Mas de dia tem problema de piranha. Eu falei assim, gente, vocês estão brincando comigo, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês me deixaram batizar nesse rio cheio de piranha. Eu disse, pastor, mas não tem problema. Aí eles mostraram, pastor, sem brincadeira, pegaram um pedaço de carne assim, botaram na beira do rio e sacudiram. Veio com umas 6 piranhas gigantes, grudadas. Eu falei, gente, misericórdia, como é que vocês não falaram isso antes de eu batizar? Esse pastor só morde se você tiver com machucado. Vocês fizeram exame de corpo de delito em mim para saber se eu estava com machucado, gente? E se eu entro aqui com, sei lá, com uma frieira, com um negócio aí, com um ralado? Gente, tremendo aquele lugar, o que Deus tem feito ali. Então eu desafio você a ir lá, gente. Vai lá, é muito legal. Jacaré, sucuri de 6 metros. É muito bacana. Pastor Evandro, se tiver alguém na sua igreja que está dando trabalho, ele? Tem certeza? Se tiver alguém na sua igreja que está dando trabalho, é uma ótima indicação, sabe? Você manda só com a passagem de ida. Vai ser muito legal. Queridos, isso é sério, gente. Foi um sério, não é brincadeira isso não, tá? Isso é sério mesmo. Tristemente é sério. Queridos, eu fico muito satisfeito em poder participar com vocês hoje aqui nessa abertura, não é isso?
do mês da família, tá? Nós terminamos a nossa na quarta-feira passada, foi a nossa última preleção sobre o assunto, e tem sido um tema que eu gosto muito de falar, gosto muito de estar ministrando, porque entendo eu que é a família o nosso maior patrimônio. Entenda isso. A sua família é o seu maior patrimônio. Não adianta nada você ter dinheiro, não adianta nada você ter saúde, não adianta nada você ter o que esse mundo promete e ter os seus filhos perdidos, ou ter o seu casamento arruinado. A sua família é o seu maior patrimônio, a sua família é a sua porção aqui nessa terra. Por isso, nós precisamos zelar pela nossa. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer abençoar a sua família no nome de Jesus. Então nós precisamos também, como igreja, nos posicionar de maneira estratégica para sermos pessoas que zelam, que intercedem e que lutam pelas suas famílias. Nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada como pastor este ano, eu vou ter o privilégio de completar 25 anos de ministério pastoral. Você deve pensar, gente, o pastor já está velho. Não, é que eu comecei muito novo, né? Então 25 de ministério pastoral, eu devo estar fazendo por volta de 30 e poucos anos de idade agora, né? Mais ou menos. Então, né? Eu tenho visto, irmãos, coisas muito tristes. Eu tenho visto coisas muito tristes na família. Esse mês passado, pastor, recebi um informe da Ordem dos Advogados dizendo que este mês de mês de abril, nós conseguimos, o Brasil bateu o recorde de divórcios, tá? Nós conseguimos superar, ano passado estávamos em torno de 50% de todos os matrimônios que eram contraídos em território nacional, eles em menos de 2 anos se dissolviam através de divórcio. Em mês de abril, nós ultrapassamos os 50%, ou seja, temos mais divórcios do que casamentos no Brasil hoje. Hoje está muito fácil desistir da família, hoje está muito fácil abrir mão daquilo que Deus tem de melhor para nós. Está muito simples hoje você perder, quem sabe, os seus filhos para este mundo e para os convites que o mundo tem feito. Precisamos, gente, de igrejas posicionadas, precisamos de famílias que lutam intensamente para que Deus preserve, para que Deus guarde e para que Deus proteja a nossa casa, porque eu não tenho a menor dificuldade em dizer para vocês que o maior alvo do inferno não é a igreja. O diabo não olha assim para essa igreja assim, preciso arrumar um jeito para parar aquele povo da lagoa. Ele não pensa assim. O diabo não pensa em destruir a igreja, ele não precisa destruir a igreja, basta que ele destrua a sua família, basta que ele arruine a sua família, porque famílias arruinadas vão inevitavelmente gerar uma igreja em frangalhos, uma igreja desestruturada, porque a igreja, queridos, são famílias. Amém, gente? Amém. Então entenda uma coisa, a família é o que você tem de melhor, e o diabo ele quer destruir o que tem de melhor de Deus na sua vida, que é a família. O alvo número 1 do inferno é a sua casa. Por isso você precisa ressignificar na sua vida os ataques que você tem enfrentado, as lutas que você tem travado dentro da sua casa, e você precisa olhar para isso com um olhar espiritual, não apenas como uma incompatibilidade de temperamentos, como uma crise de meia-idade, como uma dificuldade financeira, mas como um ataque deliberado do inferno para roubar, matar e destruir aquilo que Deus tem para fazer na sua história. Gente, entenda, o inimigo hoje ele tem um alvo centrado na sua casa. A Bíblia fala que ele vem senão para roubar, matar e destruir. Qual dessas 3 coisas você autoriza que ele faça na sua família? Nós precisamos, gente, começar a encarar que estamos no meio de uma grande batalha. Nunca houve um tempo onde a família seja tão atacada como a nossa. Veja as notícias, veja o que está acontecendo no mundo. A palavra família hoje, ela tem sido duramente atacada. As famílias são atacadas. O conceito de pai e mãe tem sido atacados.
Lá na igreja, o pessoal brincou comigo algumas semanas atrás, até eu fiz uma publicação sobre o tema, perguntando: pastor, se aparecer alguém aqui na igreja querendo apresentar bebê reborn, você vai apresentar? Eu falei: eu não, vou mandar para o Evandro. Vai apresentar aqui, pastor, você? Aí eu falei assim: ó, não apresento. Não, se aparecer um doido desse, não apresento não. Mas falo para você, eu indico todos os membros da igreja que trabalham com festa infantil. Se a pessoa quiser fazer festa bebê reborn, eu indico os membros da minha igreja. Você quer gastar dinheiro com isso? Gasta, mas gasta com o membro da minha igreja, né? Pode, iluminação, animação de festa, pode, mas apresentar na igreja não apresento não, nem pensar. Mas isso é sério, gente. Olha como a nossa sociedade está doentia, olha como as pessoas estão doentes, olha como as pessoas estão vivendo hoje, isso tudo voltado para a família. Eu me lembro que quando comecei o curso de Direito, eu pensava que o grande enfrentamento que eu teria lá seria com a questão da união homoafetiva, por exemplo, né? Essa área civil não é muito a minha área, mas eu pensava que seria esse o problema. Isso, para eles, já é ponto pacificado. Hoje o que estão tentando colocar na nossa legislação é a união poliamor, é você se casar com 2 mulheres, com 3 homens e por aí vai. Essa é a visão hoje, sempre atacando a família. Gente, por que não cria uma lei obrigando pessoa que é vascaíno a se converter para o Flamengo? Não, você já pensou nisso? Já pensou? É sempre voltado para atacar a família. Eles não pensam em outras coisas. Por quê? A gente precisa ter um pouco de sagacidade para começar a perceber que não se trata de uma coincidência, se trata de algo que está sendo orquestrado para desestabilizar, para desestruturar, para roubar aquilo que nós recebemos de Deus. Por isso, querido, quero que você nessa noite fique muito atento, porque a sua família é o que você tem de melhor, amém? Não pense que o diabo não vai tentar roubar isso de você. Você precisa lutar pela sua família. A história relata que, a palavra de Deus relata que esse ataque começou lá no início, lá no Éden. Este ataque já começou. Se você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 6, você verá o seguinte texto: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido que comeu. Veja que um detalhe que eu percebo nesse texto, o texto ele situa este primeiro ataque dentro de um contexto de família, porque o texto diz que ela pegou do fruto e entregou para o seu marido, não disse que entregou para outra criatura que estava no jardim. Destaca o relacionamento familiar, ou seja, o primeiro ataque que o inimigo faz na história é um ataque à família, e foi um ataque certeiro, e foi um ataque decisivo. Aquela relação ideal, criada por Deus, foi comprometida, e interessante você pensar que o casal viveu aquela situação, caíram no pecado, mas o relacionamento que foi destruído não significou o rompimento da união. Preste atenção nisso. Adão continuou casado com Eva, eles continuaram juntos, mas haviam perdido absolutamente o propósito. Entenda uma coisa: para o diabo destruir um casamento, ele não precisa necessariamente separar os cônjuges. Às vezes a gente pensa que a destruição no casamento ocorre quando o casal se separa. Às vezes começa muito antes, começa em pequenas concessões que nós deixamos entrar na nossa vida. Aquela relação ideal foi destruída, mas o casamento continuou. Até porque se Adão decide se separar de Eva, vai casar com quem?
Só tinha serpentes, né? Será? Às vezes o diabo não precisa separar um casal para tirar o propósito de Deus. Mas a verdade é que naquele ambiente eles perderam absolutamente o propósito. A Bíblia fala que eles perderam, a primeira coisa que eles perderam foi a intimidade. Gênesis capítulo 3, versículo 7 fala que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A primeira consequência da escolha que fizeram para estar distante de Deus foi perda de intimidade. Até o momento não havia nada em Adão que fosse oculto aos olhos da sua esposa, não havia nada em Eva que estivesse oculto aos olhos de Adão. Querido, preste atenção no que eu vou falar para você, porque uma porta de entrada que o diabo tem usado no tempo de hoje para romper relacionamentos, para destruir relacionamentos, é você achar que no casamento você tem direito à privacidade. Se você quer ter vida privada, não se case, não se case, fica solteiro, porque casamento pressupõe unidade, os dois se tornarão um só. Recomendação e dica que eu dou na minha igreja, pastor, posso dar aqui também? Se tiver, depois você corrige. Dica e recomendação que eu dou na minha igreja, nos encontros de casais, nas reuniões de casais: esposa que está aqui, marido que está aqui, a sua esposa tem que ter livre acesso ao seu celular. Amém, irmão? Amém. Oh, misericórdia. Tem que ter livre acesso, porque isso aqui, irmão, é bênção, mas pode ser maldição na vida de alguns, pode ser porta de inferno na vida de alguns. Eles perdem intimidade, começam a cobrir-se, começam a fazer senha diferente. Uma outra coisa que eu acho um absurdo, gente, eu combato muito isso lá na minha igreja, é a esposa não saber quanto o marido ganha. Se você gostou dessa palavra, fala assim: fala a Deus. A esposa não sabe quanto o marido ganha. Também serve, nós estamos num tempo moderno, né? Mas também serve, né? O marido não sabe quanto a esposa ganha. Que história é essa, irmão? Que história é essa? Como assim? Deixa esse cartão de crédito com a varoa, irmão. Eu tenho certeza, pastor, que hoje sairei daqui, precisarei da ajuda das irmãs para sair daqui, porque os irmãos vão me encurralar lá atrás. Irmão, preste atenção numa coisa, não, gente, não tem onde eu prego essa palavra que o pessoal não... A minha esposa gosta muito que eu pregue isso, ela gosta muito, mas entenda o que eu estou querendo dizer para você. A perda da intimidade é a primeira consequência de um casal que cedeu aos enganos da serpente. Mas não para por aí. Diz o texto que eles perderam mais. Eles perdem também a espiritualidade, porque o texto da palavra diz no versículo 8: ouvindo o homem os passos de Deus, que andava pelo jardim, esconderam-se da presença de Deus. Gente, eu leio esse texto, a minha mente fica imaginando aquele cenário paradisíaco, e pela ênfase que o texto dá, eu posso concluir algumas coisas. Deus tinha o hábito de visitar o primeiro casal. Você consegue mensurar? Você consegue pensar em coisa mais extraordinária do que você está na sua casa, fazendo um café, e Deus chega de tarde para tomar um café com você? Gente, esse casal tinha esse privilégio aqui, e nunca tiveram medo da presença de Deus. Mas quando eles cedem aos enganos da serpente, quando eles permitem que no seu casamento a mentira do inferno comece a entrar, eles começam a temer a presença, eles se escondem da presença, eles se escondem uns dos outros, e agora também se escondem de Deus. Queridos,
Hoje, muitos casamentos, muitas famílias estão sendo destruídas porque não há espaço para Deus em suas casas. Nós sentimos Deus na igreja, nós sentimos Deus no culto, mas entenda uma coisa, irmão: o que Deus está fazendo nesse lugar aqui é bênção demais, amém? Mas não chega perto do que Deus quer fazer na sua casa. E eu profetizo em nome de Jesus que na sua casa, irmão, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter salvação, porque tem que começar lá. É na sua casa. Lembra que eu falei que a casa é mais importante? Eu arrisco dizer que a casa é mais importante do que a igreja. Você sabia disso? A sua família é mais importante do que a igreja. Que isso, pastor? Porque a história da humanidade começa com uma família, amém? E vai terminar com uma família. Lá em Apocalipse diz que nós somos a noiva de Cristo, e virá o noivo para buscar a sua noiva. Não diz que Jesus vai estar lá esperando vir a igreja da Lagoa, a igreja da cidade, a igreja da Assembleia. Não, vai buscar a sua noiva. Ele coloca dentro de um contexto de família. Começa com família e termina com família. A sua família, irmão, é o ambiente onde Deus precisa atuar. E eu pergunto para você agora, em nome de Jesus, com honestidade, com sinceridade: tem espaço para Deus na sua casa, irmão? Você tem feito seu devocional na sua casa todos os dias? Você ora pelos seus filhos? Irmãos, hoje nós vivemos um tempo, na sexta-feira passada eu tive um encontro, lá a gente chamou de celulão, né? Todas as células de casais. E eu falei sobre o silêncio. Eu falei sobre essa estratégia maldita do inferno que tem destruído famílias. Silêncio. Famílias que fora do ambiente da casa são extrovertidos, conversam, falam na igreja, falam no púlpito da igreja, mas quando entra na casa, é cada um com seu celular, cada um num cômodo diferente. Querido, nem sentar-se à mesa, como nossos pais faziam, nós nos assentamos mais. Não há espaço para conversa, não há espaço para diálogo, não há espaço para relacionamento. Irmão, se você de fato quer zelar pela sua casa, se você quer proteger a sua casa, entenda que Deus precisa ser bem-vindo em seu lar. Você precisa criar espaços e ambientes para convidá-lo, para convidar a Deus para entrar na sua casa. E eu pergunto para você, hoje, na verdade, hoje um jovem em média no Brasil está permanecendo online em torno de 5 a 6 horas por dia. Eu pergunto a você, quanto tempo você dedica para Deus dentro da sua casa por dia? Porque nós somos capazes de ficar horas a fio maratonando uma série da Netflix, mas não somos capazes de ter permanência em um simples hábito devocional ou hospedar na nossa casa uma célula. Ah, não, isso é muito trabalho, pastor. Esse negócio de célula é muito trabalho. Isso é ideia de doido. E você tem aberto a sua casa para quê? Porque pode ficar ligado, você não abre para a célula, mas está abrindo para outra coisa. Irmão, perde a espiritualidade e consequentemente perde a bênção. O texto da palavra de Gênesis capítulo 3 versículo 19 diz: agora com o suor do teu rosto comerás o teu pão. E como tem sido difícil, gente, como tem sido penoso, como tem sido trabalhoso. Irmãos, quando uma família cede aos enganos do mal, do inferno, ela perde intimidade, ela perde a espiritualidade e ela perde a bênção. Deus quer nos abençoar dentro do contexto de família. Deus quer abençoar a sua casa, o seu casamento é bênção em nome de Jesus, amém? Seus filhos vão povoar o céu, não foram feitos para povoar o inferno. Mas isso dá trabalho, gente. Isso requer manutenção. Isso precisa estar no nosso coração todos os dias. E precisamos ser proativos acerca disso. Não podemos cruzar os braços e falar: não, pastor, resolve aí. O Ministério de Família resolve. Não, é você.
Você precisa lutar pela sua casa, porque o inferno já está mobilizado para destruir a sua casa e a sua família. Portanto, irmão, em nome de Jesus, não cruze os seus braços, não procrastine, não deixe para depois. Comece hoje a se levantar como alguém que luta pela sua casa. Tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção, eu gosto muito desse texto. Esse texto narra a história de um homem chamado Jó, um homem íntegro, justo, temente a Deus, orava pela sua casa, ele intercedia pelos seus filhos, ele tinha um compromisso sério com Deus. Diz a Escritura Sagrada que em determinado momento o diabo se apresenta diante de Deus, e Deus diz assim: você acaso viste o meu servo Jó? Você reparou nele? Reparou na família dele? E aqui nós temos uma história, um desenrolar de uma história. Se você não leu esse livro, ainda vale muito a pena a leitura. E Deus fala isso, e o diabo fala algo que me chamou muita atenção no versículo 10 de Jó 1. Jó capítulo 1, versículo 10, o diabo fala assim: acaso, olha só o que o diabo fala: acaso não puseste uma cerca sobre ele, sobre a sua família e sobre tudo que ele possui, de modo que eu não possa tocar? Gente, isso aqui é tremendo demais, porque o texto está dizendo o seguinte, que o diabo tentou mexer com a família de Jó, mas ele não conseguiu mexer nessa família, porque diz que quando chegou nessa família para tocar, Senhor, como que eles não vão ser abençoados? Sobre essa família, sobre a vida de Jó, tem uma proteção, sobre a família dele tem uma proteção, e até sobre tudo que eles possuem, tem uma proteção tua, de modo que eu não possa tocar. Sabe o que esse texto revela para mim? Que existe uma maneira de nós levantarmos uma cobertura espiritual sobre as nossas famílias, de maneira que o diabo vai vir, porque ele vai vir, mas ele não vai conseguir tocar na tua casa, em nome de Jesus. Ele vai se levantar, mas ele vai voltar para o mesmo caminho que ele veio, porque na sua casa ele vai falar a mesma coisa que disse sobre Jó. Tem uma proteção sobre essa casa, tem um muro, tem uma cerca de proteção. Eu não consigo tocar nos filhos dessa família. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos nessa noite orar e levantar muralhas espirituais sobre as nossas famílias, no nome de Jesus. Porque enquanto tem crente brincando de ser crente, o diabo não brinca, gente. O diabo não brinca. Famílias têm sido destruídas, famílias de crente. Pastor, eu nunca atendi tanto casal, questão de divórcio, na minha igreja, como atendi esse ano. Famílias de igreja, gente que chega assim: pastor, já estou decidido, eu quero me separar. Eu vim aqui só para perguntar sua orientação jurídica. Falei: querido, só que aqui é gabinete pastoral, aqui não trata essas coisas não. E na verdade eu até coloquei esse propósito com Deus, eu não quero saber disso. Família, não quero saber de mexer com esse negócio. Eu falei: irmão, a minha área é só criminal. Eu espero que eu nunca precise, que você nunca precise de mim. Que é só se matar alguém, né? Aí começa. Mas irmão, nunca vi tanto divórcio, tanta gente de igreja, irmão, com essa ideia fixa na cabeça. O diabo, irmão, tem atacado, e nós precisamos levantar muralhas espirituais sobre a nossa casa. Provérbios 24:3 declara: é preciso ter sabedoria para edificar uma casa. É preciso ter sabedoria para edificar uma casa. Irmão, não dá para você construir uma casa de qualquer maneira, não dá para você edificar o seu lar de qualquer maneira. Você precisa ter entendimento, sabedoria, assertividade. Você precisa saber o que está fazendo. E eu quero dar para você essa noite, rapidamente, alguns conselhos, algumas dicas
de como você pode levantar muralhas espirituais na sua casa, de modo que o inimigo não consiga tocar na sua família. E a primeira delas é a seguinte: nunca ignore as orientações da palavra de Deus. Amém? João capítulo 8, versículo 32 declara que conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, a verdade da palavra tem o poder de nos libertar, de romper toda a trava, toda a cadeia espiritual, emocional. Mas nós não podemos ignorar as palavras de Deus para nós. Isso só acontece quando eu tenho um coração aberto para receber. Eu tenho certeza, querido, em nome de Jesus, que aqui nesta casa, aqui neste ambiente de adoração, não lhe tem faltado palavra abençoada, amém? Não tem faltado. O problema, querido, não é palavra, o problema não é receber palavra. Nós fazemos parte hoje de uma geração que não temos a menor dificuldade em receber palavra. O nosso problema é obedecer a palavra. O nosso problema é ouvir a palavra e crer na palavra. Irmãos, quantas palavras já foram ministradas nesse púlpito para você, que confrontou o seu coração, tocou na tua alma, e você segunda-feira chegou todo animado, mas na terça-feira nem lembrava o nome do pastor que pregou. Veja, que o nosso problema não é receber palavra. O nosso problema é que nós temos ignorado as orientações da palavra. Você ouve a palavra como se fosse uma frase de efeito, a palavra de um coach. Entenda, irmão, a palavra de Deus não é uma palavra motivacional para você, é uma palavra de vida. As palavras que eu lhe tenho dado são espírito e vida, disse Jesus. Se você praticar essa palavra, você vai ser abençoado, a sua família vai ser abençoada, você vai receber, irmãos, bênçãos de Deus para a sua história. Mas nós precisamos começar a agarrar com a palavra e segurar nela, e não abrir mão. Esse domingo, o pastor falou, né, que é muito difícil de sair. Eu tenho muita dificuldade de sair mesmo, pastor, muita dificuldade. Antes de vir para cá, eu passei na nossa igreja, me falei, nós mudamos agora de espaço, e esse na verdade é o 5º domingo no nosso novo espaço. Eu cheguei lá e falei, vai sair? Eu falei, vou sair, hoje vou sair. É o 5º domingo, já estou saindo. Mas eu conversei, quando nós chegamos no primeiro culto, eu lembrei uma palavra, irmãos, que eu recebi no dia 13 de abril de 2001. Olha só, dia 13 de abril de 2001, eu começava na Vila Capri, a nossa igreja, com 5 pessoas, debaixo de uma tenda. Saí da primeira igreja, onde era a minha igreja de nascimento, e começava um trabalho com 5 pessoas, e a palavra que eu recebi, eu guardei no meu coração, irmãos. Eu falei, essa palavra vai se cumprir na minha vida. Eu esperei 25 anos, para poder falar assim, 24 anos, foi 2001, para falar, essa palavra hoje se cumpriu na nossa história. Irmãos, nós precisamos ser persistentes com a palavra que nós recebemos. Você não pode esquecer da palavra que recebeu. Se você quer ver a sua família abençoada, irmão, nós precisamos não ignorar as palavras de Deus, acolher em nosso coração e crer nela. Tem gente, irmão, que está crendo mais em notícia de Instagram do que na palavra. Porque notícia de Instagram ele compartilha, ele faz um monte de coisa com essa notícia, mas a palavra de Deus não tem espaço na vida dele. Creia na palavra, não ignore as palavras de Deus para a sua vida. Tenha discernimento espiritual. Quer ver a sua família abençoada, quer proteger a sua casa, quer levantar muralhas espirituais, querido, tenha discernimento espiritual. 1 Pedro 5, versículo 8 e 9, declara a palavra de Deus para nós: estejam alertas, vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Entenda uma coisa, o diabo está ao nosso derredor como um leão.
Ele está esperando que você dê uma brecha, Ele está esperando uma oportunidade, Ele está esperando um momento em que você vai falar assim: estou cansado. É tudo que Ele quer, uma oportunidade. E se nós queremos de verdade lutar pela nossa casa, eu preciso ter o discernimento espiritual para saber contra quem eu estou lutando. Tem gente que acha que o diabo é como se fosse um gatinho de rua, um frajolinha de rua. Mas essa bobeira, isso aqui eu resolvo. Isso aqui é bobeira. Isso aqui, pastor, bobeira. Eu vejo aqui pornografia, mas é coisa leve, não vai atrapalhar meu casamento não, sabe? Os meus filhos estão vendo conteúdo altamente erótico, mas todo mundo está vendo, pastor, isso é bobeira, não quero com isso não. Na minha casa, pastor, eu permito que todo mundo assista junto e ache engraçado séries com conteúdo de ideologia LGBTQI+, mas está tranquilo, pastor, está todo mundo vendo, está no trend do momento, né? A gente não pode ficar fora, né? Depois você chora, depois você vem para cá procurar o pastor para chorar com ele. Cuidado com quem você está lutando. A sua luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades. A sua luta não é contra o seu cônjuge, a sua luta não é contra o seu filho, a sua luta não é contra eles, a sua luta é contra um adversário real, e a Bíblia fala isso, gente. Onde foi que nós nos esquecemos disso? Eu vejo muito crente brincando em coisa séria. Uma vez eu fui convidado, chamado, uma família da minha igreja, chamou: pastor, queria que você fosse orar lá em casa. Orar lá em casa que meu filho de noite está vendo coisa, vendo bicho, vendo coisas estranhas de noite. Vai orar lá em casa, que a minha casa deve estar com um negócio, um encosto lá, sei lá, doideira dessa aí. Vou lá, vamos lá orar. Aí eu cheguei na casa, irmãos, eu tenho um princípio para a minha vida. Sempre que eu chego a fazer uma visita na casa, nesse contexto, eu não chego orando ninguém, eu não chego botando a mão na cabeça de ninguém, não. Eu quero sentir o ambiente, eu quero perceber o ambiente. Aí cheguei, a mãe falou, porque esse menino está vendo isso, está vendo aquilo, de noite fica chorando, fica gritando, dizendo que está vendo, está andando para lá, está andando para cá. E pastor, alguma coisa nessa casa, é a casa, é essa casa aqui, eu acho que tem uma coisa nessa casa aqui, nessa parede. Aí eu falei: tá bom que o nosso adversário está preocupado com parede. E eu comecei a olhar para o menino, e o menino estava convenientemente plantado diante de uma televisão. Isso, irmãos, foi uns 15 anos atrás, entenda, naquela época as crianças ainda viam televisão. Plantado na frente da televisão, e eu comecei a prestar atenção no que a criança estava vendo. A criança estava vendo um desenho que o menino virava um demônio, depois virava um outro bicho, virava um monstro, virava isso, virava aquilo. E eu perguntei: mãe, quanto tempo esse menino fica aí? Pastor, ele adora esse desenho, ele fica o dia todo aí. E é bom que não dá trabalho, né? Você não quer ter trabalho, não tenha filho também, tá? Que filho dá trabalho, né, gente? Pastor, estou doido para meus filhos crescer, que quando o filho cresce não dá mais trabalho. Não está na Bíblia, mas poderia estar. Filho criado, você sabe, né? Podia botar lá em livro de Jeremias, capítulo 31, né? A gente faz um adendo lá. Gente, não quer ter trabalho, não tenha filho. Aí eu orei pela criança, lógico, mas depois chamei a mãe. Disse: minha filha, olha só, a situação é essa. Enquanto você não fechar essa porta na sua casa, aqui tem uma janela que está entrando mal para você. Nós precisamos, irmãos, ser filtros na vida da nossa família. Ser filtro. Não sei se vocês conhecem, mas o meu filho é atípico, ele é especial, e ele não tem filtro, irmão. Ele vai passando o dedo, lá onde passar o dedo dele, ele entra. E lá em casa nós não permitimos essas coisas. Mas só que na escola, gente, a escola ensina tudo, né? A escola tem acesso a um monte de coisa. Eu me lembro, irmãos, muito tempo atrás, eu estava na igreja, fazendo uma reunião com os pais na igreja. E eu reunia com os pais, dizendo para os pais a importância dos pais
serem um filtro na vida dos seus filhos, ter cuidado com aquilo que consome dentro de casa, e ter cuidado com a televisão, ter cuidado com isso, com aquilo, falando que negócio, quem sabe, que você sabe muito bem. Gente, eu estou falando isso, entra o meu filho, ele entra, olha para todo mundo e canta a seguinte música: lepo, lepo. Eu sei que depois dessa, pastor Evandro não me chama mais. Vai levar uns 10 anos para voltar. Eu olhei para a cara do garoto, olhei para o pessoal da igreja, todo mundo olhou para minha cara assim, assustado. Falei, gente, esse menino é filho de quem? Mas, irmão, entenda uma coisa. Deixa eu me explicar aqui para você. Olha só, na minha casa não tem, mas na escola vai ter. Não tem jeito, né? Esse mundo aí fora está ensinando, mas dentro da minha casa não. Aí agora eu consegui lá botar na Alexa, que ele ganhou de aniversário, a Alexa, não sei quem teve essa ideia maldita. Ganhou a Alexa, deram a Alexa para ele de aniversário agora. Aí ele fica botando a Alexa, que ele pede as músicas, né? E eu consegui botar um filtro lá que não permite, tá? Não permite, só toca as músicas que são convenientes para a faixa etária dele. Mas, irmão, o que eu estou querendo dizer com essa conversa para você? Internet não tem filtro, você é o filtro da sua casa. Você tem que filtrar. Dá muito trabalho. Aí eu volto para aquela conversa, né? Tem que ter trabalho mesmo, porque é melhor você ter trabalho agora do que ter trabalho depois. É ou não é? É melhor ter trabalho agora do que ter trabalho depois. Então, lute pela sua família, tenha discernimento espiritual, saiba contra quem você está lutando. O diabo não está brincando não, gente. O diabo não está brincando não. Reconheça a natureza da sua batalha. A sua batalha é espiritual. A sua batalha, olha só para mim aqui rapidinho, eu estou acabando, gente. O seu maior problema não é financeiro. O seu maior problema não é questão de saúde. O seu maior problema não é um casamento instável. O seu problema maior não é o seu filho que descobriu maconha. O seu maior problema não é a sua filha, que infelizmente hoje está tendo uma vida sexual ativa fora da igreja. O seu maior problema não é esse. O seu maior problema é um problema espiritual. Você precisa começar a saber contra quem você está lutando, para lutar certo. Imagina só, você entra num ringue de MMA, com um lutador lá feroz, e ele está lá para te espancar, para te destruir, e você entra lá para brincar. Você precisa saber contra quem você está lutando. A natureza da nossa batalha é batalha espiritual, Efésios capítulo 6, e você nunca vai vencer, enquanto não entrar no campo de batalha e ter consciência disso. Pastor, meu problema é meu marido, ele é o problema, ele faz tudo errado, eu pedi para ele trocar essa lâmpada, já tem 6 meses que ele não troca. Mas irmã, entenda que 6 meses está no prazo, ele não está fora não, tem um prazo, existe uma lei para isso, gente, está no prazo, fica em paz, calma aí, nós homens funcionamos em outra sintonia, calma aí, amém, irmãos? Então, aquela palavra que eu dei do cartão de crédito deu uma melhorada, né? Já começou a aliviar agora. Gente, o seu problema não é seu esposo, o seu problema não é seu filho, o seu problema não é sua filha. O seu problema, irmão, é que existe alguém muito interessado que a sua família não dê certo. Sabe por quê? Porque você não vê. Talvez você não veja hoje, mas a sua família é bênção de Deus. Pastor, como assim, pastor? O senhor deve estar louco, a minha família só dá problema, a minha família é o motivo das minhas lágrimas hoje. Você só chora porque tem valor, você só chora porque é importante, que se não fosse importante, você nem choraria por isso. O diabo quer destruir o que Deus está fazendo na sua história. Então, irmão, reconheça a sua batalha, saiba contra quem você está lutando, abstenha-se de toda a prática de pecado, seja intencional em romper com o pecado, não brinca com o pecado em nome de Jesus. Não temos, irmãos, tempo para brincar com o pecado, porque o que nós temos é muito valioso. A Bíblia fala, 1 João 2,1, meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem, mas se pecar, temos o advogado junto ao Pai. Se pecar, o pecado na nossa história precisa ser um acidente de percurso.
e não uma prática reiterada. O problema, irmãos, é que nós estamos nos acostumando com o erro, nós estamos nos justificando com o erro. A gente fala assim: pastor, mas tem gente na igreja que está fazendo. Ei, você foi chamado para seguir o irmão da igreja ou para seguir a Jesus? Pastor, mas eu estou sabendo que tem gente lá na igreja que está em pecado, então, sabe, então eu estou surfando na onda. Você não foi chamado para seguir o outro não, irmão, você foi chamado para seguir a Cristo. Para de olhar para o lado, e olha para Ele, porque se você ficar olhando para o lado, sabe o que vai acontecer? Você vai achar a gente errada, porque eu sou errado, todos nós aqui somos errados, temos nossos erros. Para de justificar o que é injustificável, para de lutar para manter coisa errada na sua vida, irmão. A pandemia foi muito bom para algumas coisas, e uma delas, na nossa casa, foi justamente redefinir a nossa rotina dentro de casa. Eu sou um cinéfilo, gente, eu adoro ver um bom filme, mas hoje está até difícil para ver um bom filme, porque não existem bons enredos, né? Mas eu confesso, é meu pecado, sabe, meu pecado, mas a gente teve que redefinir algumas coisas, porque eu não tenho muita tolerância para algumas coisas hoje. Eu estava vendo esses dias, eu cheguei em casa cansado, um dia de trabalho, aí sentei na minha cadeira assim: hoje eu vou sentar, eu quero assistir uma série, assistir um filme, para distrair minha cabeça, pastor, sabe, distrair. Aí botei um filme lá, conteúdo de ideologia, você sabe, culto aqui é transmitido? É transmitido culto? Não, conteúdo de LGBTQI, pronto, na minha igreja eu tenho que ficar já muito cuidado, que culto transmitido, né, aí já viu, né. Aí eu falei: não, Raquel, não vou ver isso não. Aí troquei, botei outro filme. Aí botei um filme de ficção científica, sabe, tipo Star Wars. Aí botei lá: não, esse aqui não vai ter não. Aí botei os alienígenas já também gay. Aí eu falei: não. Aí eu falei: Jesus, não é possível, gente, não é possível. Aí eu tive uma ideia brilhante, eu pensei: vou ver um filme de Velho Oeste, porque Velho Oeste, irmão, tinha essas coisas não, é tudo raiz, era tiro, era sei que lá, chapéu, bigode grosso, não, não vai ter isso não. Botei, irmão, fiquei assistindo. Xerife, irmão, o xerife. Eu desisti, irmão. Eu falei: não tem jeito, eu vou ver The Shows mesmo, que é melhor. O jeito é ver The Shows. Espero que tenha temporada até depois da volta de Jesus. Jesus, como está difícil. Mas você precisa ser intencional nesse assunto, sabe por quê? Porque os olhos são a janela da alma, o que você permite entrar, vai ocupando lugar o seu coração, e o que está no seu coração, ocupa o que você fala, e o que você fala, se torna vida sobre outras pessoas. Então a gente tem que ter filtro, você tem que ter cuidado, abstenha-se de tudo aquilo que não presta, aquilo que não edifica. Grandes vazamentos começam com pequenas rachaduras. Você viu lá uma rachadurazinha na sua casa, bobeira, não vou fazer não tem nada demais não. Não cuida não para você ver, não zela não para você ver. Às vezes a pequena rachadura é a oportunidade que Deus te dá para você fazer reparos. Existe algo na sua vida que você vê que está rachando? No seu casamento, no seu relacionamento, quem sabe a falta de empatia, a falta de diálogo, a falta de tempo um para o outro. Ei, casal, às vezes a gente zela tanto, né? Investe tanto tempo no início, no namoro, aí depois que casa, parece que aquela luta desenfreada para pagar boleto, esquece. Irmão, separa tempo para sua esposa, separa tempo para ela, vai dar um passeio com ela, pede licença ao pastor, tira um domingo aí, vai dar um passeio legal, leva ela para Belford Roxo aí. Filha, nós vamos fazer um tour em Belford Roxo hoje, amor. Vai lá para comer um pastel caldo de cana com ela, surpreende ela. Ai, amor, para onde nós vamos? Vamos para o Campo Jordão? Não. Gente, estou brincando em Belford Roxo, que a minha esposa veio de lá, tá? Então eu posso brincar. Separa tempo para casa, nunca tem tempo.
nunca tem tempo para brincar com o filho, nunca tem tempo para curtir a sua esposa. Pega esses meninos, deixa na casa da sogra, irmão. Deixa lá um bocado. Vai sair com a patroa. Vai lá. Amém, irmão? Faz isso. Você precisa investir no que é valioso para você. Se a sua família é importante para você, invista nela. Porque o diabo vai investir, pode ficar tranquilo. E vai investir pesado. Então lute por isso, zele por isso. Gente, eu estou concluindo, porque tem um negócio lá atrás que está dizendo que está acabando. 9 minutos, vamos ver. Como nós podemos então proteger a nossa casa das trevas espirituais? A primeira coisa mais importante, olha para mim agora aqui, se você esquecer tudo que eu falar até aqui, você guarda só isso agora. Se posicione. Tudo começa com posicionamento. Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, lá em Josué, capítulo 24, que fala assim: Josué reuniu todo mundo, gente. Eles estavam prestes a entrar na terra da promessa. Reuniu todo mundo ali, juntou, falou assim: olha, é o seguinte, gente, olha para mim aqui. Escolham hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses aqui desse lado do Eufrates, desse lado de cá, desse povo, dos moabitas, ou o Deus de Israel, o Deus dos nossos antepassados. E ele fala a seguinte frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente, isso é forte demais. Não pela frase, mas pela coragem e pelo posicionamento que ele tomou. Olha só, Josué, ele não reuniu a família toda dele, sabe? Gente, aqui da família de Josué, junta aqui. E aí, vamos fazer o quê? Vamos servir a Deus ou vamos servir a Baal? Não, é o seguinte, vamos fazer uma votação, uma assembleia. Nós somos batistas, então a gente vai fazer uma assembleia extraordinária para votar por maioria, quem decide e tal. E a gente vê ali, bota sobre a mesa, leva para o conselho diaconal. Não. Na minha casa quem manda sou eu. Na minha casa eu decido, nós serviremos ao Senhor e ponto final. Amém? Pai, mãe que está aqui me ouvindo agora, na sua casa você é autoridade espiritual. Se posicione, se levante, irmão, e diga assim: na minha casa nós vamos servir ao Senhor. Pastor, mas como assim? Esposo é alcoólatra, o filho dependente químico. Você está falando isso agora, que você não sabe o que vai fazer. Você precisa mudar o seu discurso. Para de se lamentar, para de se fazer de vítima, para de ficar só chorando. Pastor, minha casa é desgraça. Não. Eu vou emprestar meu lábio para adorar o diabo, que nada na minha casa, nós vamos servir o Senhor, ainda que eu tenha que lutar por isso, ainda que eu tenha que dar o meu sangue por isso, ainda que eu tenha que acordar de madrugada para orar por isso, eu vou lutar, e eu vou ouvir a minha casa toda servindo ao Senhor em nome de Jesus. Se posicione. Para de ficar de braço cruzado, para de ficar esperando alguém fazer. Não, eu vou esperar o pastor ir lá orar. Não. Irmão, a oração do pastor é bênção, mas na sua casa, a oração mais poderosa que tem é a sua papai e a sua mamãe. É a sua oração, você que tem que orar. É você que tem que orar. Então faça isso em nome de Jesus. Seja íntegro. Quer vencer essa batalha? Seja íntegro. O que é integridade? É ser inteiro. Não dê nada para o diabo, dê tudo para Deus. Sabe? Tem que levar o compromisso a Deus com seriedade. Integridade é dizer assim: essa luta eu estou me lançando de corpo e alma. Eu vou lutar pela minha casa como se não houvesse amanhã. Eu vou dar tudo de mim. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou subir monte. E o povo da nossa igreja gosta de subir monte. Vamos subir monte, vou jejuar, vou fazer o que tinha que fazer. Eu vou lutar. Eu não vou desistir não. Todo mundo está desistindo, mas eu não vou. Seja íntegro. Dê o teu coração inteiro para Deus. Não desanime. Acredite até o final. Continue acreditando. E seja fiel até o fim. Deus requer fidelidade de você. Irmãos,
nós nunca aceitaremos nada menos do que fidelidade. Por que nós esperamos que Deus seja diferente? Lá na minha igreja eu brinco com o pessoal falando isso. Imagine o seguinte cenário: casal, noivos, venha diante do altar para casar. Aí o pastor pergunta para o casal assim, pergunta para o noivo: você promete ser fiel na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza? E aquele negócio que pergunta, né? Aí imagina comigo o seguinte: o noivo responde assim: eu prometo ser 99% fiel. Irmã, na boa, você fica confortável com esse 1% fora? Por que você acha que Deus se sentiria confortável em você entregar menos que 100% da sua vida para Ele? Você não aceitaria. Você não aceitaria o seu marido falar para você que é 99% fiel. E você quer que Deus, você quer que Deus se sinta satisfeito. Pastor, eu dou 10%. 10% do meu tempo, 10% da minha receita e 10% do meu dia eu dou para Deus. O resto eu dou tudo para o capiroto. Deus não quer 10%, Deus quer 100% da sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Tá? Eu não estou dizendo que você vai ter que chegar daqui a pouco aqui e falar: pastor, estou dando 100% de tudo que eu ganho. Não é isso que eu estou falando. Nossas igrejas não trabalham assim, né, pastor? Amém? Mas se quiser dar uma oferta para o ar, pode dar, pastor. O pastor vai ficar feliz, né? Pode dar também, não tem problema não. Mas, gente, não é isso que eu estou falando de você entregar tudo para Deus. É o dia a dia, sabe? Não é lembrar de Deus domingo, né? Domingo, tem culto hoje. Não, é você viver de segunda a sábado com Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. É sobre isso, gente. É sobre isso. Uma coisa eu vou dizer para você. Quando eu fui ordenado pastor, eu sou casado com a Raquel. A Raquel é a filha mais velha do pastor Assis, lá da primeira igreja. Eu não sei se por vingança, porque o meu sogro só me botava para fazer sepultamento, gente. Eu acho que ele ficou com raiva. Foi a primeira filha que casou, né? Todo sepultamento que batia na piba, chama o pastor Leonardo. Pastor. Gente, eu fazia tantos sepultamentos que eu acho que eu me tornei um expert em fazer sepultamentos. Se inclusive você quiser já agendar o seu, já pode falar comigo. Gente, era demais. Era assim, tinha dia que eu fazia 3 sepultamentos. Ia sepultamento por baixo, então eu fiz muita coisa, muito sepultamento. Eu estava chateado com ele, porque eu queria pregar no púlpito da igreja lá da Piba, né, que é a igreja grande. Eu queria pregar, eu estava começando o ministério. E meu sogro só botava por sepultamento. Eu disse: deixa ele comigo, um dia vai ter vingança. Mas tudo bem. Sabe uma coisa que eu percebi, gente? Eu percebi uma coisa fazendo tanto sepultamento, que as pessoas deixam para aquele momento falar o que devia ter falado em vida, dar flores que deveriam ter sido dadas em vida, lembrar dos momentos bons quando estavam nos momentos mais difíceis. A pessoa só lembra lá. Posso te dar um conselho de vida para você? Dê flores em vida, fale bem em vida, elogie em vida, aproveite sua família. Não deixa para aquela hora não, em nome de Jesus. Eu sei que todos nós passaremos, né, por essa experiência. Se Jesus não voltar e nos arrebatar, vamos ter que passar. Mas não deixa para essa hora não, porque é lamentável. Fale para sua esposa o quanto ela é importante para você hoje. Amém, irmão? Fale para o seu marido o quanto você o admira hoje. Fale para os seus filhos, profetize na vida deles hoje. Não deixa para depois. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Querida, sua família é o seu maior patrimônio. A sua família é o que Deus tem de melhor para você. E creia, o que Deus tem para fazer na sua história não passa por outro contexto a não ser o contexto da sua família. Porque tem que começar na sua casa. A sua casa tem que ser uma casa abençoada. E eu sei que talvez você que esteja aqui hoje esteja enfrentando batalhas severas na sua família.
Em nome de Jesus, creia no que eu vou lhe dizer agora. O plano de Deus para você são planos de paz e não de mal. Deus tem um futuro extraordinário para você e para a sua casa. Creia nisso em nome de Jesus. E hoje eu quero desafiar você, querido, em nome de Jesus, a se levantar como alguém como Josué, que se levanta em fé, em posicionamento e declara e profetiza sobre a sua própria casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a minha casa será lugar de bênção, o diabo já está repreendido em nome de Jesus. Sobre a minha casa nessa noite começa a se levantar uma muralha espiritual que ele vai tentar. Mas ele vai quebrar a cara em nome de Jesus, porque na minha casa ele não vai entrar. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Hoje você que deseja se levantar como alguém que vai começar a colocar os blocos dessa cobertura espiritual, vai começar a edificar essa muralha, você que hoje começa a levantar essa proteção sobre a sua casa, eu quero convidar você nessa hora, em nome de Jesus, a deixar o seu lugar, a chegar até aqui à frente, a se posicionar como alguém que realmente ama a sua casa e que vai lutar por ela até o fim. Querido, deixa ele vir, deixa o inimigo vir, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Mas hoje é tempo de posicionamento, hoje é tempo de se levantar e crer nas promessas que Deus tem para a tua vida, para a sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem sabe você nessa noite está aqui sozinho, a sua família, você é o primeiro a se converter, e realmente assim será. Você é o primeiro, porque todos eles se renderão a Cristo em nome de Jesus. Preciso de você. Precisa você nessa noite se posicionar, se levantar como alguém que luta pela sua casa. Coloca diante do Senhor a sua batalha, seja ela financeira, emocional. Quem sabe a palavra divórcio tenha rondado a sua mente, o seu coração, as suas últimas conversas. Repreenda em nome de Jesus. Na sua casa isso não vai acontecer. Deus vai renovar, Deus vai restaurar. Abra o seu coração para isso. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Deus eterno, no nome de Jesus, hoje nós ouvimos a tua voz, nós recebemos, ó Pai, a tua palavra, e essa palavra que queima em meu coração, eu quero que também a partir de agora queime no coração desta igreja, ó Deus, que nesta igreja se levante famílias debaixo de uma proteção espiritual, famílias que lutam pelas suas casas, esposos comprometidos, esposas engajadas na fé, filhos que lutam pelos seus pais. Ah, Senhor, nós não vamos desistir das promessas que o Senhor tem para nós, nós não vamos abrir mão daquilo que o Senhor tem preparado para o nosso futuro, ainda que o cenário hoje seja difícil. Nós cremos que o Senhor é o Deus que pode fazer milagres. E nós estamos diante de Ti, ó Deus, abandonando os discursos de vítima, abandonando o negativismo, o pessimismo ou a conformidade. Nós abandonamos hoje tudo isso em nome de Jesus. E da nossa boca sairá apenas palavras de bênção, palavras proféticas que nos apontarão um destino extraordinário para a nossa família. Ah, Senhor, renova agora no nosso coração, renova no nosso coração o primeiro amor, renova no nosso coração, ó Deus, um compromisso contigo. Renova nessa noite, ó Pai, no nosso coração uma aliança contigo. Espírito Santo, nessa hora, revela para cada um de nós aquilo que em nossa vida tem sido uma porta aberta para o inferno entrar. Revela agora para nós, Espírito Santo, coloca na nossa mente agora as janelas que o diabo tem entrado na nossa mente, no nosso coração. Nos dê clareza de que isso é pecado, nos dê consciência de que isso está minando o nosso casamento, minando os nossos relacionamentos. E nos dê força, coragem e determinação para abandonar tudo isso em nome de Jesus. Ó Deus, nessa noite famílias estão sendo restauradas aqui.
Nessa noite, famílias estão sendo curadas nesse lugar. Propósitos estão sendo estabelecidos aqui nesse lugar, no nome de Jesus. Alianças estão sendo restauradas aqui no nome de Jesus. E nós dependemos totalmente de Ti, ó Deus. Nós colocamos a nossa casa aos Teus pés, ó Deus. Nós colocamos a nossa família aos Teus pés, ó Deus. A nossa família é nosso maior patrimônio, e nós vamos lutar por ela. Nos ajude nessa batalha. É nossa oração no nome de Jesus.